O doutor Luciano, que está em contato com o governo, ele é médico do Einstein, ele está ajudando nessa pesquisa aí do vírus chinês, ele pediu para perguntar o seguinte para o senhor. Pergunta para o príncipe sobre o PL que fala sobre a liberação de medicação em casos de catástrofe se 2 ou mais países da OCDE decidirem dessa forma. E me passou o tweet do secretário Arthur Weintraub. O tweet diz o seguinte: estudo científico sobre a hidroxicloroquina nos pacientes graves com Covid-19 teriam mais chances se fossem tratados antes de terem seus pulmões devastados. Há diversas publicações orientando nesse sentido. A última é de New England, é de hoje, e disponibiliza o documento. O que o senhor acha desse PL para tratamento precoce? Olha, eu sou favorável a essa proposta e tenho também uma proposta do ano passado, já acho que é de agosto do ano passado, que fazia exatamente isso, só que não de uma maneira temporária, mas de uma maneira permanente. Então, que é exatamente essa postulação. Se 2 países da OCDE já testaram e já aplicaram uma droga e ela já pode ser produzida, distribuída e consumida no seu país, ela está automaticamente aprovada no Brasil, e a Anvisa, mais tarde, a posteriori, se quiser intervir porque fez algum teste ou viu que no contexto brasileiro aquela droga pode ser perigosa, etc., etc., ela ainda tem a autoridade para intervir a posteriori. Por quê? As agências reguladoras, elas são gargalos do progresso. Né? Você achar que a Anvisa está na crista da onda, está testando tudo antes de todo mundo, muito pelo contrário. É uma burocracia que deveria ser passiva, porque é muito difícil de você estar ali na crista da onda sobre absolutamente tudo. Então, em algumas coisas ela pode até liderar, mas não sobre tudo. Assim como as outras agências têm o mesmo problema. Então, as agências que atestarem antes e aprovarem antes de países envolvidos, por que não? Você agiliza o trâmite burocrático. Então, eu sou extremamente favorável, sim, muito pelo contrário. Eu acho que estão copiando o meu projeto de lei. Mas sou favorável, vou votar favorável. E é uma pena que é só durante o período de calamidade, né, que estamos vivendo. Tem que ser algo mais permanente e esse mesmo modelo pode ser aplicado a outras agências de Estado, não só a Anvisa, tá? Deputado, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem sistematicamente feito críticas ao governo Bolsonaro, principalmente ao presidente. Hoje, ele já soltou uma nota dizendo que o governo não atendeu a diversos setores econômicos, que ele está tímido, que ele gera angústia nas pessoas, enfim. Ao mesmo tempo, foi colocado para votação os PLNs do orçamento da LDO. E, claro, o orçamento impositivo. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso, sobre a votação de hoje e se foi liberado algum desses como é que se diz? Orçamento impositivo que pode prejudicar o governo no futuro? Bem, eu acho que, infelizmente, vamos falar 2 coisas aqui. Primeiro é que ontem tivemos uma votação, que foi uma votação importante, porque nós aprovamos como Congresso algo que eu sou extremamente, como é que eu diria, crítico, e eu diria que a palavra medroso não é a palavra certa, mas é receoso de dar muito poder a quem quer que seja. E ontem nós demos muito poder a um conselho de crise que pode até violar as barreiras que estabelecemos para a estabilização fiscal do país. Ou seja, vai ser criado um comitê de crise e ele vai poder comprar dívidas de banco, comprar dívidas de empresa,
vai poder fazer programas, gastos com esse tipo de programas assistencialistas, e isso pode até romper a nossa estabilização fiscal e vamos voltar atrás no tempo. Quem conhece um pouquinho de história econômica do Brasil, nos anos 80, até os anos 80, nós tínhamos problema de hiperinflação exatamente por causa disso. Nós não tínhamos limites nos orçamentos. Então, esse orçamento de guerra que nós aprovamos ontem, eu estou extremamente preocupado com isso. Aí, qual a argumentação favorável? Mas é o governo. Você confia no Guedes, eu confio no presidente Jair Bolsonaro, eu confio nos ministros, sem problema nenhum, confio. E apoio ainda nas suas decisões. Agora, eu estou olhando aqui de um ponto de vista de permanência. É uma sinalização errada para um contexto que pode ser usado contra nós, que era aquilo que eu aludia antes da conversa. Estamos violando aqui as barreiras fiscais. E no momento seguinte, eu tenho certeza que a esquerda vai usar isso, vai mamar neste fato que estamos vivendo hoje de uma maneira espúria e vai criar uma narrativa também, fomentar a narrativa dele. Eu estou olhando por esse lado. Não está desmerecendo o conselho, não está desmerecendo o que ele pode fazer de bom para o Brasil, está só alertando sobre um contexto que vai ser mal usado contra nós no futuro. Isso vai acontecer. E mesmo assim, mesmo durante esse período de pandemia, pode cometer alguns erros graves. Imagina comprar algumas dívidas que nunca vão ser pagas, ou fraudulentas, ou fazer programas de alocação de recursos que não são boas. Então, gastou mal o dinheiro. Também é possível. Quando você não tem limite, você pode gastar o quanto precisar gastar, o quanto você acha que precisa gastar, você deixa de ser rigoroso. Então, cria um tipo de um defeito moral aí no uso do dinheiro público. E é isso que eu gostaria de pontuar aqui ontem. E hoje, o que a gente fez? Como se não bastasse isso, a questão orçamentária já vem num problema, todo o ano passado foi ignorada. E foi dominado pelos partidos do Centrão, foi dominado pela esquerda, todo o processo orçamentário. Aí chegou num ponto, que foi em dezembro do ano passado, em que tiraram da cartola um relator de lei de diretriz orçamentária com poderes de até fazer o contrário do que foi aprovado em orçamento, com poder de fogo, ou seja, de uso de capital, muito maior do que vários ministérios juntos. Então, é um super relator que foi criado nesse processo orçamentário do ano passado. O governo se omitiu nesse processo, não interferiu ali, talvez por questões políticas, talvez por realmente omissão mesmo, mas gerou esse jabuti, que é um relator de lei relator da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. E ele virou um super poderoso desse processo todo, mais poderoso até que o próprio Guedes. Então, e na mão de quem vai estar esse relator? Vai estar na mão do Congresso. É positivo isso? Eu acho péssimo, péssimo. Criamos um grande problema que, no melhor dos casos, vai ser alguém que vai ser aliado do governo, para não violar o que é o orçamento apresentado ao Congresso, e não estar sempre criando violações e consternações aí disso. Mas é bem provável que nós vamos passar por essa novela mexicana todo ano agora, por causa dessa omissão que aconteceu e da criação desse jabuti aí, que é esse relator. Então, eu acho que temos um problema aí futuro, que o parlamento, o Congresso da atual conjuntura não é capaz de resolver. Muito pelo contrário, eu acho que vai acirrar ainda mais e vai enfraquecer ainda mais o poder executivo. Como é que você volta atrás nisso? Considerando que você está tratando de mais dinheiro para cada parlamentar e para cada bancada de partido dentro do parlamento. Como é que você vai se contrapor a isso? Num futuro ciclo eleitoral, você vai ter que eleger uma maioria absoluta
que seja contrário a esse poder todo que o próprio Congresso tem. Então, se te remover de poder, é a coisa mais complexa que tem. O Executivo não faz, o Congresso não faz, o STF não, ninguém faz. Então, eu estou vendo aqui uma situação muito complexa. Talvez mais leis que criem limites a esse relator sejam necessárias, e acho que a gente só vai ver o impacto disso à medida que a gente joga o jogo mais algumas vezes. Então, temos esse orçamento, teve várias discussões com relação ao uso desse dinheiro, o poder desse relator, etc. Vamos ter o ano que vem, vai ter mais uma novela aí a se desenrolar com relação a isso. É uma infelicidade, ninguém está olhando isso. Ninguém está olhando a qualidade do Estado brasileiro, nem das regras de jogo do sistema político. Ninguém está olhando isso. Estão todos ali nos seus próprios interesses e não estão olhando que eu, como brasileiro, vou estar aqui ainda depois desse governo. Então, eu sou muito mais crítico, sim, e de uma maneira muito mais independente que a maioria. A maioria está aqui de passagem, eu não me vejo assim. Aliás, ninguém da minha família nunca esteve aqui de passagem. Então, eu me sinto aqui numa posição de cobrar até de colegas que são amigos aí ideológicos, né, dentro do Congresso. Porque eu já estou vendo esses problemas gerando problemas muito maiores no futuro. Então, infelizmente, temos um problema aí. Eu não vou te dar uma solução aqui agora, porque vai ser conforme o jogo é jogado e a gente vai determinar quais são as melhores leis para limitar esse problema. Príncipe, voto distrital. A gente vai ter finalmente o voto distrital para 2022. E a outra pergunta é: a gente vai contar mesmo com o senhor para a prefeitura? Porque a gente está sem opção nenhuma. Salve-nos em São Paulo, pelo amor de Deus. Olha, bom, vou começar a responder com relação ao voto distrital. Nunca antes, já falamos esse termo aí, nunca antes na história do país já foi usado bastante, né? Mas eu acho que temos aí uma boa chance da gente ter um modelo distrital que acomode uma mudança, uma saída desse modelo proporcional. O modelo proporcional que elege o deputado federal, que elege o deputado estadual, que elege o vereador, é uma grande parte desse problema. Temos vários partidos que vão para a Assembleia em função do modelo proporcional. E o modelo distrital, ele limita naturalmente os partidos que conseguem uma vaga, porque torna os representantes mais transparentes, mais vinculados com a região que elegeu ele, umas regiões menores, o custo não precisa mais de fundo eleitoral, resolve uma série de coisas. Ao mesmo tempo, é capaz de a gente ainda ter que manter uma parte meio proporcional. Então, vai ser um distrital misto para deputados estaduais e deputados federais, mas eu gostaria de propor aqui o distrital puro para os vereadores, porque na questão de vereadores, você precisa do líder de bairro mesmo, você precisa do líder de bairro cobrando resultados no bairro, e se você faz o contrário, torna o líder de bairro, não cria o líder de bairro, você cria um vereador ideológico que está ali para defender a Amazônia, não faz sentido nenhum, né? Sobretudo no contexto de alguma maioria das cidades brasileiras, não tem nenhuma necessidade de ter um vereador ideológico, ou de alguma classe, ou de alguma causa. Então, temos que ter, sim, um distrital puro para a questão de vereança hoje. Já adoraria que fosse já para essas eleições de 2020. Faz todo sentido, e esse tipo de visão, eu diria que mais pessoas no Congresso hoje estão mais sensíveis a isso. Mas eu acho que temos uma boa chance. Claro que temos muita resistência, né? Você vai sair do modelo proporcional para um outro, mas eu acho que é uma chance grande, assim, de 2022 a gente já ter um modelo eleitoral diferente. Bem, olha, com relação à minha eleição, estamos no dia 2 de abril. Se eu não me engano, o calendário eleitoral, para eu me filiar a um partido e me tornar um candidato, é até o dia 4. Então, temos só mais 2 dias. As chances disso são muito pequenas.
temos um problema aí eu estou ainda no PSL, estou independente dentro do PSL, e dentro do PSL não existe nenhum diálogo possível com relação a isso, então eu teria que sair do PSL, ou sendo expulso do PSL e manter o meu mandato, ou eu entrego meu mandato e me coloco como candidato a prefeito por outro partido, e isso tudo é possível. Os próximos 2 dias é que vão dizer se isso vai acontecer ou não. Mas eu entendo o problema aqui, eu entendo. Eu naturalmente, Camila e Thaís, eu estou sempre à disposição com relação à missão. E essa missão se apresenta agora em São Paulo, estamos vendo aí como é que estão sugerindo a questão pública local, e como está indo para um lado que não acho que é condizente com aquilo que São Paulo representa. No entanto, eu tenho que ser bem pragmático aqui com relação às minhas possibilidades. Eu estou realmente travado neste contexto legal, que me impossibilita, a não ser que, de fato, eu entregue meu mandato, mas eu sei que vários eleitores que me colocaram, que me deram esse mandato, vão se sentir traídos também. Me olham como uma missão parlamentar federal. Então, eu acho que ali, esses aí eu não gostaria de trair em função de uma missão local, a não ser que os próprios também mudem de ideia, né? Como é que eu vou saber disso? Talvez através de uma enquete aí, não sei, mas vamos esperar os próximos 2 dias. Não temos nada na mesa, para ser sincero, então não posso dar uma resposta aqui. Bem, se pudesse sugerir, eu ia dizer, não entregue o mandato. A gente precisa de você na Câmara, a gente precisa de deputados que tenham serenidade, que entendam dos assuntos e que tenham a disponibilidade de conversar com o eleitor, que tenha a disponibilidade de fazer o que você fez agora, o senhor fez agora, de falar, olha, a gente votou isso, isso e aquilo. Porque, em geral, que eu tenho 20 anos de convivência dentro da Câmara e do governo, como assessora de imprensa, eu sei que os parlamentares não gostam de falar sobre votações. E eu fiquei muito feliz de te ver falar abertamente sobre isso, principalmente no momento agora. E você é bem transparente também no seu Twitter, você coloca a sua opinião e critica o que tem que ser criticado. E assim espero que fique. Se não der para sair prefeito agora, que volte na próxima eleição, sendo ou nosso deputado ou prefeito de São Paulo. Então eu queria te agradecer e te pedir para voltar de novo ao Direto aos Fatos uma outra oportunidade e te parabenizar pelo trabalho bem feito que você tem desenvolvido. Muito obrigado, eu agradeço aí todo o empenho, o convite, vou estar sempre respeitando o convite, atendendo, sempre que convidado. Então, de parabéns e continuem com o canal, continuem ativistas, porque pela primeira vez nós temos as 3 coisas. Temos uma população que quer mudanças, temos ativistas que sabem fazer essa digestão, né, do que é política e o que a população quer, e sabem fazer esse meio de campo, e você tem políticos capazes de apertar o botão com essa missão vinculada com a população que é mudança. Então, as 3 coisas estão aí. Precisamos mais disso. E na próxima eleição, acho que vale fazer campanha, não para quem votar, mas para quem não votar. Eu acho que é mais para tirar aí os problemas, diminuir os problemas lá nas câmaras, nas assembleias, todas as vereanças aí, enfim. Mas olha, contem comigo, estão de parabéns e até uma próxima, tá? Príncipe, na próxima, 2022, então, vem como governador, porque aí se livra do PSDB, entendeu? Porque o João Dória não dá, não tem como. E para ser expulso do PSL é a coisa mais simples do mundo. O senhor vai olhar para a Peppa, não, para a Joyce, ou no seu Twitter, e vai falar assim, ó, porca de Troia. Ela te expulsa na hora, foi assim que aconteceu com os outros. Não pode criticar a Peppa, que aí o senhor está expulso. Resolvido seu problema, olha aí. Tá ótimo, tá muito boa indicação, Camila.
Deputado, obrigada, viu? Muito obrigada. O senhor sempre me atendeu. Eu tenho aí entrevistas via áudio com o senhor aqui no canal, acho que eu tenho umas 3, também tenho no Vista Pátria. O senhor nunca negou a atender a gente, então fica aqui meu muito obrigada. A minha admiração pelo seu trabalho, porque o senhor realmente trabalha, o senhor e a Bia Kicis realmente fazem a diferença. Então fica aqui minha gratidão e minha admiração pelo senhor. Muito obrigado. Obrigado. Vamos adiante aí. Continue cobrando. Pessoal, as redes sociais do deputado ou príncipe está aqui na caixa de informações. Sigam ele no Twitter para se manterem informados do que está acontecendo no Congresso. Fiquem todos com Deus e até mais. Até mais. Obrigada.